Opa, e aí, beleza? Eu tava esperando uma desculpa para poder gravar um vídeo sobre essa temática, no caso DuckDB, mas o Rodrigo Teoria fez uma live do supletivo Data Hackers lá no canal dele, muito legal sobre DuckDB, com o Pedro Holanda, que é um dos committers da ferramenta. Então eu não vi muito sentido para fazer um vídeo a respeito de DuckDB, mas só pra gente dar o contexto. DuckDB é uma solução in-process de banco de dados. Eles fizeram uma espécie de SQLite para Analytics, beleza? E a empresa que está mantendo o projeto, a empresa que está por trás desse projeto, não sei se empresa ou organização, sei lá, é a mesma organização por trás da Python, que eu não lembro o nome agora, pesquisa aí. E principalmente lá fora tá rolando uma hype em cima de DuckDB, porque o DuckDB ele é muito rápido para fazer processamento de dados. E por que tá havendo essa hype? Porque ele é um executável ou uma lib, se você instalar ele dentro do Python, que tem poucos megas ali, na casa ali, eu acho que não passa de 50 megabytes, e ele roda queries e ele consegue processar dados astronômicos. Como que ele consegue fazer isso? Ele é um banco de dados colunar. Eu não sei se a gente pode chamar ele de banco de dados vetorial, mas ele utiliza desse tipo de característica vetorial para poder processar os dados. O que é isso, né? Ele pega ali o dado de maneira colunar, coluna a coluna, e ele vem pegando chunks, né? Ele vem pegando pedaços dessa coluna para poder processar. Geralmente, se eu não me engano, é 2048 linhas da coluna, né? 2048 registros por coluna que ele processa a cada momento. Por que ele separa isso, né? Para que ele consiga rodar tudo isso em L1. L1 é um dos caches lá do microprocessador, que é, se eu não me engano, é o mais rápido. Pesquisa aí também. Mas, se eu não me engano, é o mais rápido, só que ele tem uma limitação de quantidade de dados que ele consegue processar por vez. Então, eles utilizam essa característica, né, de fazer o slicing desse dado, né, pegar o dado em chunks para poder caber sempre no L1, e por isso o dado ele é processado de uma maneira extremamente rápida, né? Por algum motivo aí deu algum problema na câmera, não consegui entender o porquê, e parou bem aqui de gravar, né? Mas o áudio eu capturei ele inteiro, então não vou gravar isso de novo, né? Beleza? Abraço! Ele é muito mais rápido que o Pandas, por exemplo, para você fazer análise de dados. E se você tiver ali uma equipe de Data Science, principalmente, você vai ter um ganho absurdo utilizando o DuckDB para fazer exploração de dados, né? Porque, primeiro, você não vai precisar ali estar limitado ao Pandas, né? A quantidade de dados que o Pandas suporta ali no data frame, você pode processar infinitamente mais dados que isso. Inclusive, um dos benchmarkings que eu vi por aí e até testei é você pegar um bucket S3 que tem muito dado em Parquet, sei lá, alguma coisa do tipo, pode ter ali na casa dos teras de Parquet. Você consegue mapear esse caminho do S3 como uma tabela do DuckDB, e aí você consegue fazer um processamento ali, né, via query mesmo. Ele é totalmente SQL, né, ele suporta, se eu não me engano, ele suporta quase 100% do SQL ANSI, mas dá para fazer muita coisa com o DuckDB. E imagina você ter ali, você ser um cientista de dados que você precisa processar um dataset, e esse dataset tem teras de dados, você não consegue fazer isso na sua máquina local, então você tem ali, você precisa de um cluster, sei lá, num Databricks da vida para poder processar isso, e aqui meio que você não precisa, você está trabalhando no ambiente local, você não quer gerar custo, né, de processamento com esse data frame, você pode simplesmente apontar um caminho do S3. É claro que você vai ter ali o custo de transferência, né, de dados no S3, mas você pode apontar o caminho no S3, mapear isso como uma tabela do DuckDB e fazer sua consulta. Ela vai ter um tempo para poder processar, é claro, porque não existe mágica aqui, né? Dependendo do tamanho do seu dataset, não vai ser super rápido, mas ele vai conseguir te entregar o resultado do seu dado, tá? Eles fizeram essa solução principalmente focada nisso, tipo assim, não desista, você vai rodar sua query e você vai obter seu resultado, mesmo que por algumas vezes esse resultado demore algum tempo ali para processar. E a gente sabe que dependendo do tamanho do dataset, a gente nem tenta ir pelo Pandas, né? A gente já tenta ali ir pelo Polars ou pelo PyArrow ou pelo Spark, alguma coisa do tipo. E o legal é que o DuckDB ele tem integração com todos esses, então você pode ali usar o data frame como uma tabela, mapear esse data frame e fazer
usar a SQL Engine do DuckDB para poder fazer consultas nessa tabela que você mapeou. Você pode fazer isso com PyArrow e, se eu não me engano, com DataFrame Spark você também pode fazer isso. Se ainda não tiverem feito o release, tá para fazer, né, dessa questão, então você tem uma versatilidade enorme aí com o DuckDB. Beleza, eu dei todo esse setup aqui para poder falar de DuckDB, por quê? Né? Se eu já tinha achado que não compensava fazer o vídeo, porque lá na live lá do Rodrigo Teoria, eles já abordaram muitas coisas, cobriram muitos assuntos. Inclusive, vai lá assistir a live, que é muito interessante. Tem 1 hora ali de conteúdo com um dos principais committers ali do DuckDB, então é um conteúdo muito rico. Se você está interessado em saber mais, vai lá. Mas o legal é que uma empresa irmã da DuckDB Lab lançou um produto recentemente, no sábado da semana anterior, né, dia 22 do 6 agora, eles lançaram a MotherDuck, né, a plataforma MotherDuck. E essa plataforma é para você rodar o DuckDB na nuvem. E por que isso é um big deal, né? Eu falei que com o DuckDB você consegue rodar massas de dados enormes ali, você consegue processar dados de um tamanho bem legal no seu computador, né? Porque hoje em dia, com esses processadores, por exemplo, M1, M2, que tem nos Macs, você consegue rodar coisas absurdas ali, porque são processadores que têm uma quantidade de cache absurda, tem uma velocidade absurda. Então, hoje em dia, nos processadores, até o 1.7 da vida, um i9, você consegue rodar muita coisa. Então, com sua máquina local, com essa proposta de rodar as coisas na sua máquina local, você já consegue ter ganhos enormes ali. Você consegue resolver muita coisa. E a MotherDuck, ela veio com essa proposta, né, de colocar o DuckDB na cloud, mas a sacada deles eu achei fenomenal. Imagina o seguinte, você tem uma missão de fazer uma análise exploratória de algum dado, tá? E esse dataset que você precisa fazer essa análise exploratória ou fazer um treino de alguma coisa, ele é enorme. É um dataset que tem teras e mais teras de dados, tá? Se você for usar o DuckDB só o DuckDB para processar esse dataset vai demorar muito, beleza. Se você for usar alguma coisa como Spark, Snowflake, não vai demorar tanto, porque afinal é computação distribuída, mas você vai pagar por isso, né? Vai ter ali os clusters, né? Vai subir um monte de cluster ali por trás para poder rodar esse dado, processar e te entregar aquele resultado, tá? E a sacada que eu achei muito legal da MotherDuck é que simplesmente eles conseguem fazer de maneira transparente para o usuário essa integração entre máquina local e nuvem. Então imagine o seguinte, você está ali processando um dataset enorme, você está ali utilizando a plataforma da MotherDuck e quando você colocar para rodar, a própria MotherDuck vai ver ali se ele vai rodar local, na sua instância local, ou se ela vai particionar esse dado através de um cluster para poder rodar na nuvem. Isso é muito da hora, porque quando a gente está rodando na nuvem, mesmo que você esteja rodando num single node ali do Spark ou do Snowflake, ainda é uma máquina grande, porque na nuvem existe uma máquina grande, né? E tem um pedaço dessa máquina grande que é aquela instância sua do cloud que você está usando. Então, não deixa de ser uma máquina grande e você está pagando por isso, tá? E aqui, o que eles fizeram é interessante porque, de uma forma ou de outra, você vai conseguir aproveitar o processamento da sua máquina local para você ter esse resultado, né? Então, você vai, dependendo do dataset ali, a própria MotherDuck vai conseguir definir, não, esse dataset aqui vai processar local porque é melhor processar local, o custo é menor. E o que isso vai ocasionar para você? Economia de custo. Porque você não vai precisar subir um cluster toda vez que você for processar algum dado ou ler algum dado, né? Então, você vai ter ali um ganho de custo gigante. Eu estou ansioso para ver mais sobre a MotherDuck, né? Eles lançaram recentemente, eu já tentei ali dar uma brincada e tal. Eu ouvi recentemente no podcast do Joe Riggs, que é um dos coautores daquele livro Fundamentos para Data Engineering, né? E no podcast dele ele fez uma entrevista com, se eu não me engano, o CEO da MotherDuck. E eles falaram que eles estão com um time muito legal, porque lá tem gente que veio da Databricks, tem gente que veio do BigQuery, ali do GCP, né, da Google, tem gente que veio do Snowflake, então eles estão com um time ali
bem legal, bem diverso em questão de conhecimento, né? Tem até gente que veio do Elastic, né? Então esse time conseguiu chegar nesse produto que é a Mother Duck, e é um produto bem interessante e provavelmente a gente vai ter ali um ganho de performance e um ganho na questão da economia de custo, que eu achei bem interessante. Então era isso, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com a galera que está interessada em saber mais sobre DuckDB, sobre Mother Duck e tal. Vai assistir a live lá do Rodrigo Teoria, que é bem legal. Era isso. Abraço! Eu não acredito nisso, não. Você tá brincando comigo, velho. Tem hora que eu tô falando aqui, mano. Ah, cara, vai. Na moral. Ah, não, velho. Não acredito nisso, não, cara.